Se você está aqui neste momento, talvez seja porque o coração está pesado com algo que não deveria pesar tanto assim, e eu quero que você saiba que não está sozinho nessa dor silenciosa, que muitas vezes vem disfarçada de decepção, de traição, daquele tipo de ferida que só quem já confiou em alguém de verdade consegue entender. Hoje vamos falar sobre algo que atravessa gerações, que estava presente nos tempos bíblicos e continua tão atual quanto as mensagens que você recebe no seu celular. Vamos falar sobre falsas amizades, sobre aquelas pessoas que se aproximam com um sorriso, mas carregam intenções que não honram o nome sagrado da amizade. E eu quero que você respire fundo agora, porque esta palavra não é para machucar mais, é para curar, para libertar, para abrir seus olhos com amor e sabedoria. Sabe, quando olhamos para as Escrituras, encontramos um dos relatos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais instrutivos sobre falsas amizades na história de Davi e Absalão. E se você prestar atenção com o coração, vai perceber que não é apenas uma história antiga, é um espelho que reflete situações que talvez você esteja vivendo agora mesmo. Absalão era filho de Davi, sangue do seu sangue, alguém que deveria estar ao lado do pai. Mas a Bíblia nos conta, em 2 Samuel capítulo 15, como ele conspirou contra o próprio pai. Como ele roubou o coração do povo de Israel, com palavras doces e promessas vazias, ficando à porta da cidade e dizendo a cada pessoa que vinha buscar justiça que se ele fosse juiz, certamente faria justiça. E assim, ele ia plantando sementes de desconfiança contra Davi, seu próprio pai que o amava profundamente. Imagine a dor de Davi quando descobriu que seu filho, aquele que ele gerou, que ele amou, que ele perdoou tantas vezes, estava planejando tomar seu trono, estava reunindo um exército contra ele, estava usando a proximidade, a intimidade, o acesso privilegiado que tinha para destruí-lo. E isso, meu querido, minha querida, é exatamente o que uma falsa amizade faz. Ela usa a proximidade como arma, transforma confiança em vulnerabilidade e, quando você menos espera, a ferida já está aberta e sangrando no seu peito. Mas eu preciso que você entenda algo muito importante antes de continuarmos, porque às vezes a gente confunde decepção com discernimento. E nem toda pessoa que nos decepciona é necessariamente uma falsa amizade. Às vezes as pessoas erram, às vezes elas falham não por maldade, mas por fraqueza, por imaturidade, por estarem passando suas próprias lutas. E é por isso que precisamos pedir a Deus sabedoria para diferenciar o erro humano da intenção calculada, a fragilidade da falsidade, o tropeço do engano premeditado. Provérbios 18:24 nos diz algo profundo que precisa ecoar no seu coração hoje. Há amigos mais chegados que irmãos, e essa palavra em hebraico para chegados carrega um significado de alguém que está colado, unido, alguém que não se separa nem nas tempestades. E quando Salomão escreveu isso sob inspiração divina, ele estava fazendo um contraste. Ele estava dizendo que existem pessoas que se dizem amigas, mas na verdade são apenas conhecidas. Existem até parentes de sangue que não têm a lealdade que um verdadeiro amigo tem. E isso nos ensina que a amizade verdadeira não é sobre quantidade de tempo juntos. Não é sobre laços de sangue, não é sobre quantas fotos vocês tiraram juntos ou quantas mensagens trocam por dia. A amizade verdadeira é sobre caráter, sobre integridade, sobre alguém que honra a confiança que você depositou nele. Sabe, quando olhamos para o Novo Testamento, encontramos o exemplo mais doloroso de falsa amizade registrado na história da humanidade. E eu não estou falando de um inimigo declarado. Estou falando de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, alguém que caminhou com o Mestre por 3 anos, que viu milagres, que ouviu ensinamentos que transformaram o mundo, que compartilhou refeições e jornadas e, mesmo assim, por 30 moedas de prata, traiu o Filho de Deus com um beijo. Você consegue sentir o peso disso?
Jesus sabia desde o princípio quem era Judas. João 6,74 nos diz que Jesus conhecia aquele que haveria de traí-lo. Mas mesmo assim, ele permitiu que Judas ficasse próximo. Ele lavou os pés de Judas na última ceia, ele compartilhou o pão com ele. E isso nos ensina algo poderoso sobre o coração de Deus e sobre como devemos lidar com pessoas falsas ao nosso redor. Porque Jesus não expôs Judas publicamente, não o humilhou, não o rejeitou com violência. Ele simplesmente continuou amando, continuou dando oportunidades de arrependimento, até o último momento chamando-o de amigo, mesmo sabendo da traição que estava por vir. E talvez você esteja pensando, mas então eu tenho que continuar me relacionando com quem me machuca? Eu tenho que deixar que me traiam de novo? E a resposta não é tão simples quanto sim ou não, porque a sabedoria de Deus nos chama para algo mais profundo do que apenas cortar pessoas da nossa vida ou aceitar tudo passivamente. Nós somos chamados a ter discernimento espiritual, aquela capacidade que vem do Espírito Santo de enxergar além das aparências, de perceber intenções, de proteger nosso coração sem endurecer nossa alma. Mateus 10:16 traz uma instrução direta de Jesus aos discípulos que se aplica perfeitamente ao nosso tema de hoje. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E essas duas características juntas formam o equilíbrio perfeito para lidarmos com relacionamentos, porque a simplicidade da pomba nos mantém puros, sem maldade, sem vingança, sem amargor. Mas a prudência da serpente nos mantém alertas, sábios, cuidadosos com quem permitimos entrar nos círculos mais íntimos da nossa vida. Você precisa entender que proteger seu coração não é falta de amor, não é falta de fé, não é ser uma pessoa fechada ou desconfiada. Proteger seu coração é obediência a Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque o que você permite que entre no seu coração, as palavras que você permite que sejam plantadas ali, as pessoas que você permite que tenham acesso às suas vulnerabilidades, tudo isso vai determinar a qualidade da água que sai da fonte da sua vida. Sabe, tem uma história no Antigo Testamento que muita gente conhece superficialmente, mas que tem camadas profundas sobre falsas alianças e amizades interesseiras. É a história de Sansão e Dalila, registrada em Juízes, capítulo 16. E eu quero que você preste atenção não apenas nos fatos, mas no padrão de comportamento que se revela ali. Sansão era um homem ungido por Deus desde o ventre da mãe, um nazireu consagrado, alguém que tinha força sobrenatural para libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas ele tinha uma fraqueza, ele se deixava seduzir por mulheres que não eram de Deus. E quando conheceu Dalila, ele não percebeu que ela havia sido contratada pelos inimigos dele para descobrir o segredo da sua força. A Bíblia diz que os príncipes dos filisteus ofereceram a Dalila 1.100 moedas de prata de cada um deles para ela trair Sansão. E você consegue imaginar isso? Ela não amava Sansão, ela amava o dinheiro, o status, o poder que viria com aquela traição. Mas para Sansão, cegado pela paixão e pela ilusão de intimidade, ela parecia ser alguém especial, alguém em quem ele poderia confiar seus segredos mais profundos. Por 3 vezes Dalila perguntou a Sansão qual era o segredo da sua força, e por 3 vezes ele mentiu para ela, dando respostas falsas. Mas ela insistia, ela pressionava, ela manipulava dizendo: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Usando o nome do amor para extrair uma verdade que seria usada para destruí-lo. E essa é uma das marcas mais claras de uma falsa amizade. Aquela pessoa que usa a linguagem do amor, da preocupação, do cuidado, mas, na verdade, está minerando informações, está testando limites, está procurando brechas para te prejudicar
ou se beneficiar às suas custas. E então chegamos ao ponto crucial desta mensagem. Aquele momento em que precisamos não apenas identificar as falsas amizades, mas também entender como Deus quer que respondamos a elas, como Ele quer nos curar das feridas que elas causaram e como podemos seguir em frente sem carregar o peso da amargura. Primeiro, eu preciso que você entenda que reconhecer uma falsa amizade não é julgar, não é condenar, não é decidir quem vai para o céu ou para o inferno. É simplesmente exercer o discernimento que Deus nos deu para proteger nossa vida emocional, espiritual e até física, porque Provérbios 13:20 nos alerta: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. E isso significa que as pessoas com quem escolhemos caminhar vão influenciar nossa jornada, nossos pensamentos, nossas decisões, nosso destino. Você já percebeu como existem pessoas que, quando chegam perto de você, trazem paz, trazem leveza, trazem algo que edifica? E existem outras que, sempre que se aproximam, você sente um peso, uma tensão, uma sensação de que precisa se proteger? Isso não é paranoia. Isso é o seu espírito reconhecendo algo que seus olhos talvez ainda não tenham visto claramente. E Deus nos deu esse sensor interno exatamente para nos proteger, para nos guiar, para nos mostrar com quem devemos andar de mãos dadas e de quem devemos nos afastar com sabedoria e amor. Agora, e aqueles que já nos feriram, e aquelas pessoas que se diziam amigas, mas nos traíram, nos usaram, nos abandonaram justamente quando mais precisávamos? A resposta de Jesus é clara e ao mesmo tempo desafiadora. Está registrada em Lucas 6:27 e 28. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E eu sei que quando você lê isso, pode parecer impossível, pode parecer até injusto, porque a dor da traição grita dentro de você, pedindo justiça, pedindo que a pessoa pague pelo que fez, pedindo que ela sinta ao menos uma fração da dor que causou em você. Mas entenda o que Jesus está fazendo aqui. Ele não está pedindo que você seja capacho, não está pedindo que você volte para relacionamentos tóxicos, não está pedindo que você finja que nada aconteceu. Ele está te libertando da prisão do ódio, da amargura, do ressentimento, porque quando você perdoa, quando você abençoa, quando você ora por quem te feriu, você não está fazendo um favor para essa pessoa. Você está fazendo um favor para você mesmo. Você está cortando as correntes que te prendem ao passado. Você está lavando sua alma com a água pura do amor de Cristo. Perdoar não significa esquecer, não significa confiar novamente, não significa voltar a ter intimidade com quem quebrou sua confiança. Perdoar significa liberar essa pessoa das mãos da sua justiça para as mãos da justiça de Deus. Significa dizer: Senhor, eu não vou mais carregar esse peso, eu não vou mais deixar que essa dor defina quem eu sou, eu escolho a liberdade que vem de Ti. E sabe o que é maravilhoso? Quando você faz isso, quando você genuinamente perdoa e se afasta com sabedoria, Deus começa a trabalhar de maneiras que você nunca imaginou. Ele começa a te cercar de pessoas verdadeiras, de amizades que honram seu nome, de relacionamentos que edificam e não destroem, porque Salmos 68:6 diz que Deus faz que o solitário viva em família. E isso significa que Ele conhece sua necessidade de pertencimento, de comunhão, de amizade verdadeira, e Ele mesmo vai providenciar isso quando você se dispõe a limpar o terreno da sua vida, a arrancar as ervas daninhas das falsas amizades, para que as flores das amizades verdadeiras possam florescer. Então hoje eu quero fazer um convite para você. Não um convite para sair por aí cortando todo mundo da sua vida. Não um convite para se tornar uma pessoa fechada e desconfiada, mas um convite para buscar a Deus em oração e pedir que Ele te mostre com clareza
quem são as pessoas que ele colocou ao seu lado e quem são aquelas que se colocaram ali por interesse próprio. Peça sabedoria como Salomão pediu, peça discernimento, peça que o Espírito Santo te guie em cada relacionamento e então tenha coragem de fazer os ajustes necessários, de criar distâncias saudáveis, de proteger seu coração sem endurecer sua alma, de perdoar sem necessariamente restaurar intimidades que foram quebradas, confiando que Deus está no controle e que Ele tem amizades verdadeiras reservadas para você. Pessoas que vão honrar sua confiança, que vão estar ao seu lado nas tempestades, que vão ser como Jonatas foi para Davi, um amigo mais chegado que irmão, alguém cuja alma está ligada à sua alma no amor de Cristo. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se você está passando por uma situação de falsa amizade, ou se já passou e quer compartilhar como Deus te ajudou a superar, deixa aqui nos comentários sua história, sua oração, seu testemunho, porque isso vai abençoar outras pessoas que estão passando pela mesma dor. E se inscreve no canal para receber mais mensagens como essa. Ativa o sininho para que toda vez que um novo vídeo for ao ar você seja avisado, e se tiver algum tema que você gostaria que a gente abordasse aqui, algum assunto que está pesando no seu coração, deixa também nos comentários que eu vou ler com carinho e trazer essas palavras de conforto e direção para você. Amém. E que Deus te abençoe ricamente, que Ele te dê discernimento para reconhecer as amizades verdadeiras e sabedoria para se afastar das falsas, que Ele cure as feridas da traição e te cerque de pessoas que honram o nome sagrado da amizade. Em nome de Jesus. Amém.